Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ciência simplesmente fascinante, que consegue ler as histórias silenciosas que ficam para trás em tudo que a gente toca. Uma ciência que pega o que é invisível e transforma em prova, uma prova que não dá para contestar. E a pergunta que guia toda a nossa conversa é essa. Pensa só, como é que um simples toque, uma coisa que a gente nem enxerga, pode guardar o segredo para desvendar um mistério, uma verdade que está escondida? Pois é sobre isso que a gente vai falar. Bom, vamos dar nome aos bois. O termo técnico é papiloscopia. É basicamente a ciência que estuda a identificação humana através das cristas papilares. Sabe aqueles desenhos únicos que a gente tem na ponta dos dedos, na palma da mão e na sola do pé? Então, é exatamente isso. E aqui está o princípio fundamental, a regra de ouro de tudo isso. Todo e qualquer toque deixa um rastro. É como deixar uma assinatura única e silenciosa, só esperando alguém com as ferramentas certas para encontrar. Beleza, com essa ideia em mente, vamos imaginar uma cena de crime. É ali, naquele exato lugar, que a caçada por esses rastros invisíveis começa para valer. Mas olha, não é chegar e ir procurando, não. Antes de qualquer coisa, existe um protocolo super rigoroso. Primeiro, tem que isolar e proteger o local. Depois, conversar com as pessoas, fotografar cada centímetro e, claro, planejar a busca de forma metódica. E o mais importante, usar equipamento de proteção individual, o famoso EPI, para não correr o risco de contaminar nada. Isso nos leva a um conceito que é crucial: a cadeia de custódia. Pensa nela como o histórico completo da prova. Esse processo todo, desde o momento em que um vestígio é encontrado, isolado, fotografado, coletado, embalado e transportado para o laboratório, tudo, absolutamente tudo, tem que ser documentado. Esse controle rigoroso é o que garante que a prova é legítima e vai ser aceita num tribunal. E lá na cena, os peritos estão basicamente procurando por dois tipos de impressão: as visíveis, ou patentes, que são aquelas que a gente vê de cara, tipo uma marca de dedo na poeira ou no sangue. Mas o verdadeiro desafio, o ouro da perícia, são as latentes. Elas são invisíveis e precisam de ciência para aparecer. E é para lá que a gente vai agora, para o laboratório. É nesse ambiente super controlado que a mágica acontece, onde a ciência forense pega um rastro que ninguém vê e transforma numa imagem nítida, pronta para ser analisada. A primeira coisa a se entender é onde a impressão foi deixada, porque isso muda tudo. Uma superfície porosa, tipo papel ou papelão, age como uma esponja. Ela suga o suor da digital. Já uma superfície não porosa, como um vidro ou um plástico, mantém o material na superfície. E saber isso define qual técnica vai ser usada. E não existe uma solução única, uma fórmula mágica. É por isso que essa tabela é tão legal. Para cada tipo de superfície, seja papel, vidro ou até a parte com cola de uma fita adesiva, existe um produto químico ou um método específico. É uma verdadeira caixa de ferramentas da ciência, e escolher a ferramenta certa é o primeiro passo para o sucesso. Quer um exemplo? No papel, os peritos usam um reagente chamado ninidrina. Eles aplicam no papel e, com um pouco de calor e umidade controlados, acontece uma reação química com os aminoácidos que o nosso suor deixa para trás. E, de repente, como mágica, a impressão que estava invisível aparece numa cor roxa bem forte. É incrível de ver. Agora, e se eu for numa superfície lisa, tipo um plástico? Aí a técnica é totalmente diferente. Eles usam vapor de cianocrilato, que nada mais é do que o principal componente da supercola. O objeto é colocado numa câmara fechada, o vapor da cola circula e gruda certinho nos resíduos da impressão. O resultado é uma cópia perfeita, em branco, super nítida e resistente. É como se a digital fosse fossilizada ali na hora. Muito bem, a impressão agora está visível, foi revelada, fotografada, mas a jornada ainda não acabou. Na verdade, a parte mais crucial de todas começa agora: conectar essa impressão a uma única pessoa no mundo inteiro. E para fazer essa conexão, é preciso ter um padrão para comparar. Isso pode ser feito do jeito clássico, com tinta e papel, que todo mundo já viu em filmes, ou do jeito moderno, usando um scanner biométrico de altíssima resolução, o chamado Live Scan, que já gera imagem digital na hora. Essas impressões de referência vão alimentar um banco de dados gigantesco, o AFIS. Esse sistema é um monstro. Ele consegue comparar a digital da cena do crime com milhões de outras em questão de minutos e traz uma lista de possíveis candidatos. Mas, e isso é muito importante, o AFIS é uma ferramenta. A decisão final, a batida do martelo, é sempre de um perito humano. E para que o perito possa fazer essa análise, a qualidade da imagem tem que ser impecável.
O padrão internacional é de 500 dpi, ou seja, pontos por polegada. Essa resolução toda garante que os mínimos detalhes, as chamadas minúcias que tornam cada digital única, estejam perfeitamente visíveis para o olho treinado do especialista. Mas claro, nem tudo são flores. O processo de identificação tem seus desafios. Pode haver anomalias genéticas, como uma pessoa com dedos a mais. Cicatrizes e queimaduras podem alterar os desenhos. Às vezes, a impressão coletada na cena é parcial ou de baixa qualidade. E em casos de necro, a degradação do corpo torna o trabalho ainda mais complexo. Então, depois de passar por todo esse processo técnico super detalhado, a gente para e pergunta, no final das contas, por que tudo isso importa tanto? Qual é o real significado por trás dessa ciência? Essa frase resume perfeitamente a missão. O objetivo final é ter uma prova técnica que seja confiável, objetiva e inquestionável. E isso é o que garante que a justiça seja feita da forma correta, protegendo os direitos de todo mundo no processo, seja da vítima ou do acusado. E no final da análise de um perito, o resultado é preto no branco. Só existem 3 respostas possíveis. Ou é identificação, ou seja, confirmou, é a pessoa, ou é exclusão, que significa com certeza não é a pessoa, ou o resultado é inconclusivo, quando a impressão simplesmente não tem qualidade suficiente. Não existe talvez ou eu acho, ou é ou não é. Fica bem claro, então, que cada toque nosso deixa mesmo um rastro, uma história que é só nossa, invisível, mas irrefutável. E a reflexão que fica, ao final de tudo, é essa. Que história será que os nossos rastros deixados por aí todos os dias vão contar?